Oi, oi, oi. Tá me Apareci ouvindo? aí? Apareceu, agora sim. Tudo bem? Legal, tudo certo, Rafa. Deixa eu só posicionar esse outro celular aqui. Peço desculpas aí pela Imagina. Nunca vi isso questão acontecer. tecnológica. Cara, o meu celular, ele tem quando o aplicativo do Instagram atualiza e o sistema operacional não atualiza, é um Motorola, Aham. inclusive, super comum. Mas Ah, entendi. dá isso, sabe? Aí eu já fico de prontidão com o da minha esposa, porque eu sei que pode dar uma incompatibilidade, e é uma coisa meio de lua, assim. Eu acho que as fases da lua explicam o comportamento dele. Vamos nessa, Rafa, vamos nessa. Vambora, Paulinho. Primeiro eu queria te agradecer, né, por você estar aqui, por você fazer parte desse time que eu amo tanto, que é o Ó, FBA, cara. Então é uma família realmente. E é um prazer ter todo esse seu para mim, conhecimento, o Paulinho, aqui, cara. Que é algo que um assunto que, cara, muita gente não sabe que tem uma relação e quem é que pode ajudar, né? Que é esse sistema gastro. Então, acho que vai ser é muito interessante. curioso, né? É muito Pois é. curioso. Prazer é meu. As suas lives eu acompanhei, como eu falei para você, né? Não acompanhei todas, porque hoje é justamente o dia da faxina aqui em casa, né? Nessa, nessa história de confinamento aí. E, assim, o que eu acho muito legal é poder falar para esse público que vai traduzir e aplicar isso que a gente conversa, né, Rafa? Eu acho que é o mais importante desse movimento todo online que vem acontecendo, é poder isso servir para alguma coisa na vida das pessoas. Então eu espero que o que a gente vai falar aqui agora possa ser útil aí, possa contribuir para quem estiver nos assistindo. Com certeza, Paulinho. Eu queria muito que você se apresentasse aí para o pessoal. E por que que você escolheu esse tema aí, exercício de gestão, para falar aqui pra gente? Dessa Bora palhinha. nessa, então. Bem, eu sou fisioterapeuta por formação, né? Mas muito antes disso eu já tinha toda uma história de sofrimento gastrointestinal, né? Ah, tá. De queixas pessoais. Então, eu acho que a maior motivação acho que vem daí, tá? Sendo bem sincero. Uhum. Eu me lembro de época de colégio, época de faculdade ainda, né? Com distensão abdominal, gases e alternância de diarreia, constipação, Uhum. prova difícil na faculdade, aí vinha diarreia antes, enfim. Todos esses sinais e sintomas muito característicos. Eu acho Uhum. que isso foi meio que levando minha carreira mais ou menos para esse lado, né? Por uma busca muito pessoal. Tanto que eu enveredei dentro da profissão por várias formações que já abordam de alguma forma o visceral, né? Vamos dizer assim, na parte gastrointestinal, mas muito de uma maneira passiva, né? Com a terapia manual e tudo. Até que chegou a hora de me deparar aí com um mundo de evidências sugerindo importância de exercício e movimento para favorecer esse sistema. E eu disse, não, agora é hora de seguir caminho próprio e tentar acompanhar essas publicações, sintetizar tudo isso e mostrar esse outro lado também, né? Não que seja melhor ou pior, mas que existe também outras formas de estimular e beneficiar, né? Tanto para melhora de sinais e sintomas, como para a própria função da digestão mesmo, né? Uhum. A própria função. Afinal de contas, nossas vovós já sabiam disso há muito tempo, né, Rafa? Mandava a gente se movimentar para poder fazer cocô melhor. A gente fica nas perninhas do nenenzinho, né, cara? E Exatamente, como é que a gente exatamente. ainda Então não, é isso. não, Acho não que, teve esse pois é, cara. alerta? E vocês são os maiores benfeitores aí desse processo, viu? Porque os profissionais de educação física, o que eu costumo dizer é que eles ajudam nisso e muitas vezes nem sabem que estão ajudando nisso também. Então, podia incluir no valor da hora-aula Bota lá no uma, portfólio, você um, vai um, evacuar um melhor. plus aí, um plus aí, avalia o aspecto das fezes do cliente antes e depois e vê se melhorou. Vai ser Possivelmente vai ter ótimo. resposta. Vou mandar meus clientes tirarem foto antes e depois do cocô deles agora, Paulinho. Você pode usar uma escala padronizada para não receber a foto, mas se você quiser ser bem realista, você pede a foto. Eu gosto de realidade, eu sou dessas. Paulinho, então vamos lá, cara. Brincadeira, mas é aquela brincadeira muito séria, né? Como você disse, nós profissionais, a gente está acertando algo que a gente não está vendo. E o que que você destrincha aí pra gente? O que que você preparou de três aspectos que a gente, por exemplo, precisaria saber dessa correlação de gestão e exercício?
Beleza, vamos lá. Talvez a gente fale até de mais de três, mas vamos pelo Então menos focar vambora, nos três quando você quiser. principais. Existe uma, por exemplo, Uhum. eu vou me basear em demanda que a gente tem, principalmente de rede social, né? Muitas pessoas dizem, porque a gente publica muito, né? Importância do exercício e tal e tal. Aí o pessoal fala assim, ah, mas eu já faço exercício demais. Isso não é, tipo, concreto para mim, isso não funciona para mim, porque eu já faço muito exercício. Eu sou maratonista, eu pratico crossfit 5 vezes por semana, bicicleta, triatlo, pentatlo, etc, etc. E muitas vezes, Rafa, o problema é justamente esse volume versus intensidade versus percepção. Uhum. Então são três coisas que precisam. Porque assim, por mais que você, como profissional, tente dosar o volume, a intensidade, haverá também a percepção do cliente ao realizar aquele exercício. E o que a gente vê para a saúde da digestão, o primeiro ponto é esse, a percepção de esforço por parte do cliente. Uhum. Quando vai se tornando uma percepção, e para isso você pode usar boa e velha escala de Borg para poder avaliar, né? Uhum. Quando essa percepção de esforço ela vai se mantendo em níveis moderado a altos, você tem mais chances de atrapalhar a digestão para Uhum. pessoas que tenham alguma queixa quanto a isso, né? E quando você vai trazendo isso para um pouco mais para baixo, né, para baixo ou moderado, se você joga no moderado, se o seu objetivo é melhorar saúde digestiva em termos de percepção subjetiva de esforço, né, o Uhum. que aquela pessoa que está praticando com você relata ao final de um treino, ao final de uma aula, né, independente do tipo, né, independente do volume que você jogou, independente da intensidade, porque isso vai ter muita relação como aquela pessoa está naquele dia, como que ela dormiu no dia anterior, como ela se alimentou, se ela teve um estresse em casa, no trabalho, enfim. Então, é muito interessante pensar nesse aspecto da percepção subjetiva em primeiro lugar, para benefícios da digestão, né? E assim, a gente sabe que acontece isso, quanto mais alta a percepção, mais chances de atrapalhar, seja qual for o sinal e sintoma, tá? Uhum. Tanto que um dado que começou a levantar muita atenção para isso, para a gente jogar isso na estatística com estudos de acompanhamento, foram as estatísticas envolvendo desistência de prova de alto nível. O que a gente vê? Quanto mais alto nível é uma prova, né, quanto mais elite, maiores são as chances de sintomas gastrointestinais levarem esse atleta à desistência, né, como, Caramba. como causa. E quando você joga isso no nível mais alto de atleta de elite mesmo, você tem como segunda maior causa de desistência de provas de elite, né? Fora os problemas ortopédicos, vamos pensar assim, Uhum. né? Uhum. São as lesões e coisas relacionadas ao sistema musculoesquelético. A queixa, sinal e sintoma gastrointestinal vem em segundo lugar. Então isso suscitou um interesse por entender como o corpo reage diante desse excesso, vamos pensar assim, né? Um excesso Aham. para aquela pessoa de forma específica, entendeu? Uhum. Então esse é um primeiro ponto bem interessante da gente Legal. ficar atento. Tá? Você quer comentar alguma coisa ou eu já Não, emendo e vou pro não. Pode próximo? emendar. Pode emendar. Fica à vontade. Beleza. Aí essas pessoas que comentam, justamente o que eu tento explicar para elas é justamente isso. Às vezes o problema é exatamente esse. Você pode estar fazendo demais, porque existe um limite ótimo, né? A minha interpretação para isso, né? Porque aí é mecanismo, como que o corpo interage, é opinião de clínico, de autor, enfim. É que o corpo de repente encara isso como um período de escassez, entendeu, Rafa? É como se Uhum. você tivesse ali, ó, num período super punk na savana, sem conseguir Aham. comida, precisando gastar muita energia. E aí o cara fala, o cara que eu me refiro, o corpo, né? Ele fala Aham. assim, pô, não vou estar o tempo todo colocando para fora, vou segurar um pouquinho aqui porque esses nutrientes podem fazer falta, entendeu? Nossa, Talvez o interessante. raciocínio seja esse, né? Aham. Mas é mecanismo, né? É de mim. O outro ponto é tipo de exercício, né? Então a gente falou sobre percepção subjetiva e o outro ponto é o tipo, né? Porque em geral a gente vai ter duas grandes categorias que são os exercícios gerais e específicos, Uhum. tá? Os específicos são coisas mais, como o próprio nome diz, direcionadas para problemas específicos. Então é mais ou menos assim. O raciocínio envolvido num exercício específico para tratar a distensão abdominal é um, para o Aham. refluxo é outro completamente diferente.
Tá? E aí é caso a caso, não convém muito nem a gente ficar entrando nisso, porque é uma análise muito individual Uhum. de comportamento de diafragma, de parede abdominal, o que é muito individual. Mas na categoria de exercício geral, a gente tem outra subdivisão dentro desse conjunto, né, que é aeróbico e anaeróbico, basicamente. Tá? Uhum. Uma característica aeróbica e uma característica anaeróbica. Que não necessariamente você pensa no exercício aeróbico que, de fato, acesse vias aeróbicas. Né? Aham. Às vezes não chega a isso. Você sabe muito mais disso do que eu. Mas é a característica daquele exercício que deve prevalecer. Né? Uhum. Então a gente tem o seguinte, para praticamente todas as desordens gastrointestinais que a gente sabe o movimento, o exercício ser importante, o aeróbico se mostra mais eficaz, ele se mostra mais impactante em termos de melhora. Agora, levando em consideração o item número um, né, que Uhum. a gente já Sim. abordou, que é a percepção de esforço. Aham. Então, uma pessoa que, vamos lá, eu quero melhorar da digestão, então vou comparar duas coisas, vou praticar uma dança que, vamos supor, eu goste, seja prazerosa, seja acessível, eu possa dar uma regularidade, né, a esse processo e que essa percepção de esforço na hora que eu estou ali dançando minha meia hora, 40 minutos por dia, não ultrapasse um nível moderado. Essa Legal. pessoa possivelmente obterá mais benefícios do que aquela que está se preparando para uma maratona. As duas estão praticando um exercício que possivelmente tem características aeróbicas, Aham. mas a diferença em termos de percepção de esforço vai ser muito importante, entendeu? Legal, Não legal. percepção de esforço apenas, mas uma coisa muito importante é o prazer associado, o Uhum. gosto pelo que está sendo praticado Sim. ali, o acesso, né? Porque não adianta você ir, não, eu adoro esquiar, mas eu não vou esquiar em Recife, né? Então tem que ser uma coisa acessível, que você consiga dar conta e que seja regular, né? Que tenha regularidade. O benefício do exercício aeróbico para a digestão, ele é acumulado. Então não adianta você pensar que você começa hoje e amanhã você já está fazendo um cocô lindo e maravilhoso. Não. Uhum. Você tem que começar hoje para daqui a 10, 15 dias você começar a regularizar Legal. a digestão, entendeu? Então tem que ter um pouco de O persistência contexto também saúde aí. é isso, né, Paulinho? E Pois é a saúde é, gasta, que contribui muito não para o deixa de todo. ser, né? Exatamente. Pô, Perfeito. as Perfeito. pessoas negligenciam isso, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Paulinho. O uso de probiótico tem algo a ver? Porque você disse de altas demandas no exercício. Só que tem pessoas, a gente está com o público de educação física, que cuidam de atletas, talvez. É óbvio que eles poderiam, que eles deveriam ter uma equipe, um fisioterapeuta que saiba isso, tá? Mas vamos pensar, eu, como educadora física, eu tenho um atleta que tem uma queixa, por exemplo. O uso de probiótico seria algo que ajudaria ele? Porque eu não posso mexer na demanda dele, teoricamente, né? De Isso. exercício. Massa, Rafa, tua pergunta é bem legal. Probiótico é uma das coisas, mas deixa eu dar um panorama geral. Certeza. De fato, o atleta passa por isso, né? Eu recebo muitos pacientes que são atletas, que eu divido com outros colegas profissionais de educação física que fazem esse acompanhamento e não dá para mudar. O cara tem uma planilha de treino que está preparando ele para uma prova X Uhum. e já era. Ele vai se submeter a uma alta percepção do esforço, com alta intensidade, muitas vezes com alto volume, né? E você não tem como fazer isso. E aí, o que é que você precisa? Você precisa tentar incluir no dia daquela pessoa momentos onde o corpo dela experimente oscilações. Então vamos lá. Uhum. Um exemplo prático. Esse atleta poder descansar, repousar, ou até, quem sabe, dar um cochilinho pós-almoço. Aham, legal. Isso pode ser muito importante para ele que está submetido a alta demanda. E você não tem como mexer nisso. Porque o que o corpo quer, na verdade, Rafa, é experimentar essa oscilação entre uma Uhum. demanda que na hora que ele está ali no treino, na hora do Estresse, movimento, aham. percepção de esforço lá em cima, em termos de sistema nervoso autônomo, você tem o sistema nervoso autônomo simpático nessa hora bombando. Uhum. E tá ótimo, ele é para estar bombando nessa hora. Esse é o papel dele, Uhum. é preparar a gente para luta e fuga, Aham. né? E a Sim. luta e fuga do atleta é aquela, naquele momento.
Mas é bom que ele experimente também momentos do dia dele em que esse sistema simpático, ó, acalma e entra o parasimpático para tomar conta. Ele Legal. não vai estar treinando 24 horas por dia. Uhum. Então não adianta, por exemplo, pós-almoço, o atleta está aqui preocupado e ansioso com a prova ou com o treino de mais tarde, se ele vai conseguir executar. Porque aí sim ele está com o simpático lá em cima, mas ele está em repouso, o que não é uma coisa muito boa. Uhum. Seria muito interessante, por exemplo, eu estava assistindo partes da live anterior, colocar um pouco de atenção plena, de possível relaxamento, Uhum. nesses momentos pós-refeição, porque eles são muito, eles propiciam um arcabouço fisiológico muito interessante para isso. É a hora que o seu corpo já está pedindo para você dar aquela Uhum. relaxada, entendeu? Então isso é um exemplo apenas de como você controlar e você proteger um pouco essa alta demanda que precisa existir. Legal. Um outro exemplo é exercício específico que você pode colocar para proteger. Por exemplo, muito comum mulheres praticantes de CrossFit que não querem diminuir sua demanda e que se queixam muito do refluxo, inclusive do refluxo atrapalhar a prática. Sim. A gente tenta colocar o exercício específico pré e pós-treino para poder proteger, ser um fator protetor. Legal. Entendeu? Legal. É um exemplo a mais. E o que você falou dos probióticos, né? Eles entram, sem dúvida nenhuma, a gente tem bastante evidência já mostrando hoje, por exemplo, o uso das cepas específicas para problemas específicos. Então, eu quero melhorar a distensão abdominal, eu vou incluir tal e tal cepa. Eu quero melhorar a dor, eu vou incluir tal e tal. Mas isso é uma coisa que eu sempre oriento fazer com acompanhamento nutricional, porque existe um mundo, é tipo jogar o War, é uma estratégia assim absurda que você tem que ter para você modular bem a microbiota dessas pessoas, porque vai ter a suplementação, vai ter o estresse, vai ter... O atleta é um mundo à parte, né? Aham, com Então, certeza. também para suplementar microbiota, é interessante uma pessoa preparada para isso. E eu nem Uhum. me arrisco a fazer. Eu encaminho para nutricionista que eu não quero essa bronca para Com mim. certeza. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito útil. Sem dúvida. Legal, legal, Paulinho, obrigada. E eu estava falando de, sem entrar nesse exercício, né? Vamos voltar lá para os exercícios para as pessoas mesmo Massa. normais, sem atletas. Vamos lá, o Vamos que que a lá. gente pode fazer aí para ajudar? Veja, a primeira coisa é pensar nisso, né? Percepção de esforço Sim. e depois o tipo de exercício, né? Uhum. Dentro de um tipo geral, não é tirar o anaeróbico, tá, Rafa? Eu amo musculação. Pô, você não vai. Você pode praticar, inclusive, a musculação determinados períodos ali do teu treino com uma característica mais aeróbica. Aham. Você, como profissional de educação física, você Sim. consegue modular isso. Então, é não deixar de ter Aham. esse estímulo com uma característica mais aeróbica dentro de qualquer modalidade que seja, porque veja, o mecanismo que beneficia não é mecânico. Porque muita gente pensa assim, por que então que o aeróbico é melhor? Será que a corrida balança os órgãos e isso estimula? A gente sabe que não é muito para esse lado biomecânico da coisa. Porque se você faz um aeróbico, por exemplo, como um ciclo ergômetro de membro superior, ele tem um Uhum. efeito muito semelhante. Uhum. Então não é necessariamente o papel biomecânico do trabalho, e sim muito mais o efeito sistêmico, hormonal, neural, circulatório, que o aeróbico proporciona para o resto do corpo todo. Né? Por isso Legal. que é justamente o benefício acumulado, não é um benefício imediato, né? De Aham. curto prazo, muitas vezes, entendeu? Então é mais ou menos isso, não deixar de ter essa característica aeróbica aí Mais um no motivo, né, processo. Paulinho? Foi mais um motivo, Rafa, sem dúvida nenhuma, né? E, em último lugar, ter muito cuidado com volume mesmo, né? Volume é uma coisa bem interessante, tá? Então, independente da percepção do esforço, independente da intensidade, independente... O volume é uma coisa que a gente tem um ponto de corte bem traçado, por exemplo, para o refluxo, isso é dado de revisão sistemática com meta-análise, só para você ter uma ideia do quanto que esse tema vem sendo estudado, né, para a Legal. saúde digestiva. Se você faz menos de 90 minutos de exercício por semana, você tem muito menos chances de melhorar do refluxo do que quem faz mais de 90 minutos por semana. Entendeu? Então, assim, Hum. existe um ponto de corte interessante com relação ao volume, Aham. mas não quer dizer o seguinte, então beleza, eu vou fazer mais de 90 minutos, eu vou fazer assim, tipo, 5 horas. 5 horas por dia de exercício, vamos pensar. Não, Aham. também não é assim, porque existe um limite superior
que é dado justamente pela percepção de esforço. Aham. Então, se você controla isso, se você fica no intervalo entre praticar mais de 90 minutos por semana, distribuídos ao longo da semana, Sim. com a percepção de esforço moderada, incluindo uma característica aeróbica, você está contemplando aquilo que a evidência mostra ser o mais indicado para cuidar da tua digestão. Uhum. Entendeu? Sim. Agora, claro que existem os casos específicos, né? Os Uhum. casos de atleta, os casos de queixas mais, assim, pontuais e que vão precisar de uma atenção especial. Mas isso é o geral. Isso é o que, se você pensar, Rafa, a gente não precisaria estar conversando sobre isso. Você já pensou Verdade. sobre isso, não? É verdade, cara. É Se as verdade. pessoas se mantivessem ativas, se isso fosse uma coisa meio que habitual, eu talvez não precisasse falar sobre isso se eu vivesse na época das minhas avós. Talvez nem Quando as eu nossas precisaria avós. estar todo dia saindo para dar aula de personal, né, Paulinho? Pois é, exatamente. Para o Porque nosso minha. público, né, que é qualidade, a saúde e qualidade de vida. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, pensar agora eu acho que é um momento bem legal para isso, né? Se você retoma coisas básicas aí de organizar a casa, né? Brincar com as crianças, preparar comida. Pô, preparar comida, né? Uma coisa que a gente não. Enfim, as pessoas esqueceram de fazer, né? Aham. Hoje não fazem mais. Tudo isso envolve movimento, né? Então você vai dar ali um determinado nível, você vai estar fazendo uma coisa legal muitas vezes, né? Uhum. Tendo um retorno concreto daquilo Sim. e vai contemplar essas características, E o entendeu? prazer é Mas em importante, né, geral é Paulinho? isso. O prazer é Porra, sem importante. dúvida, sem dúvida. É muitas vezes decisivo, né? Decisivo. E isso é uma coisa importante, Rafa, porque você vê, né? Existe um papel aí da mídia, da sociedade, da cobrança que agora todo mundo tem que correr, todo mundo tem que fazer crossfit, todo mundo tem que fazer. E às vezes a mulher só quer se trancar no quarto e dançar. Uhum. Por que que ela não pode fazer isso e isso ser considerado uma prática benéfica, né? Verdade. Ela vai estar à parte por isso, será? Pô, será que em termos de motivação não vai ser decisivo para ela manter a longo prazo aquela prática? Em detrimento de outra que ela vai porque a colega chamou, porque ela viu a matéria na TV, mas ela não vai durar, porque ela odeia correr. Uhum. Vamos supor, ela odeia musculação, ela odeia um ambiente de academia, talvez, e a gente tem que pensar nessas pessoas, entendeu? Com Não certeza. Que necessariamente são é a maioria. maioria, mas Que são a gente maioria. É precisa isso. contemplar isso aí. Eu acho que são maioria, hein, Paulinho? Você acha? Eu acho, eu acho. Se a gente olhar os dados, né, quantas pessoas estão no sedentarismo, e se você olhar o porquê que elas estão, tempo e não gostar é um dos campeões. É um dos Pois é. campeões. Nós temos 90 e tantos, a última vez que eu vi era 92% das pessoas que não praticam nada. Então, é algo aí que a gente tem que olhar, hein? Sem dúvida, minha amiga, sem dúvida. Porque, querendo ou não, são pessoas que vão se beneficiar. A gente está falando do tema de gestão, mas assim, bote isso de ordem geral que você vai ver um bocado de coisa melhorar, né? Com certeza. E, enfim, a gente vê, por exemplo, há um momento agora, né? Porque, claro que todo mundo tem que falar da, da vacina, todo mundo tem que falar do que precisa, né? Do que Uhum. é concreto, imediato. Mas, pô, por que que não estão falando de exercício, entendeu? Por que que não estão falando das pessoas se movimentarem, né? Porque isso vai ser uma coisa importantíssima para a saúde geral, Uhum. com Covid ou sem Covid, É isso, é né? verdade. Mas eu sei por quê, porque a culpa é nossa, na verdade. Mas isso aí é um papo para outro toque da saúde. Paulinho, fala aí pra gente quem é que quer saber mais sobre isso aí. Fala do seu curso, por favor, e onde mais eu posso achar um conteúdo. Massa, Rafa, vamos lá. Para quem tem interesse, quem é profissional, tem o curso online aí disponível agora, né? Então, no nosso feed aqui do Instagram você vai achar as principais informações. A gente tem Uhum. inscrição aberta até segunda-feira para a turma Ah, 5 legal, do curso, tá? legal. É, mais informações, vamos lá. Veja, por incrível que pareça, eu acho que o nosso perfil, o nosso curso, termina sendo isolado nesse tema, a Uhum. nível mundial, inclusive, pelo que a gente recebe, pelo diálogo que a gente mantém, né? Em termos de grupo de pesquisa, tem os meus trabalhos aqui, os nossos trabalhos aqui no Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, tem um outro grupo isolado em Barcelona, mas Uhum. ainda é coisa,
veja, né, uma coisa super habitual, mas ainda engatinhando em termos de visibilidade social, né? Vamos Uhum. pensar assim. Então, o que eu aconselho, sinceramente, Rafa, é dar uma passeada pelo feed, dar uma olhada Legal. nos vídeos do IGTV, os vídeos Legal. do Do YouTube, YouTube. Ah, legal. porque eu sempre referencio muito, entendeu? Então, nada tá ali da minha cabeça, vamos pensar. Tá vindo de bons artigos, de boas evidências, então a pessoa vai conseguir achar a partir disso. Mas, em geral, se eu tivesse de disponibilizar assim, materiais, seriam ainda artigos científicos, né, com bons níveis de qualidade para poder ajudar os profissionais, principalmente. Para Legal, o Paulinho. público geral, eu acho que vale mais a pena dar uma passeada pelos vídeos mesmo, que são Legal. mais ilustrativos. Super indico, pessoal. Paulinho, muito obrigada. A gente está entrando aí 40 segundos para derrubar a gente. Mas obrigada, gente. Clica aí Chora aquele desconto lá para ele, segunda-feira. Fala que você assistiu o Toque da Saúde para poder fazer o curso dele. Um beijo, Paulinho. Boa Valeu, fadiga. Rafa! Valeu, valeu. Vou começar agora. Tchau, Tchau, tchau. galera.